Voltamos! 2026, você mal piscou e o calendário do Fluminense já está de volta. Hoje tem o primeiro jogo, a estreia do Fluminense na temporada de 2026. O Fluminense volta a jogar depois de menos de 30 dias, ou praticamente 30 dias depois de ter finalizado essa temporada 2025. E a gente aqui no Raiz Tricolor vai para a 9ª temporada de vídeos de pré-jogo aqui no canal, sem falhar em nenhum. Todo jogo do Fluminense tem vídeo de pré-jogo. E esse não é diferente, porque você sabe, se tem Fluminense, tem vídeo de pré-jogo. Tudo o que você precisa saber sobre a partida de hoje entre Fluminense e Madureira se encontra aqui nesse vídeo. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou o jornalista, sou tricolor. Deixa um like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal que isso ajuda bastante, beleza? Vamos embora, a gente fala informações básicas. O jogo de hoje entre Fluminense e Madureira é às 7 da noite no Estádio Luso Brasileiro. Estreia da temporada, aquele time misto que eu vou falar daqui a pouco, né, com alguns detalhes de time principal, algumas contratações e time reserva, e base e oportunidades. 7 da noite tem a estreia do Fluminense. Você sabe, aqui no Raiz Tricolor, né, em parceria, né, com o grupo Jornada KTO 1902, que eu também sou sócio, a gente faz a transmissão do jogo. Então, pré-jogo, tem um programa de pré-jogo ali que começa 2 horas antes da bola rolar. Então, a partir das 5 da tarde a gente está ao vivo já direto do Luso Brasileiro. Às 7 da noite a gente começa a nossa transmissão, a bola rola, eu vou estar na narração, hoje o Fio está nos comentários. Reportagem da nossa grande equipe do Jornada, beleza? E logo após tem o pós-jogo também, então vem acompanhar aqui com a gente. Já tá programada a live já, então já procura aqui e ativa ali o sininho pra você ser lembrado quando a bola rolar, se estiver voltando pra casa naquele trânsito maroto de Brasília, galera de Niterói que de repente não vai pro jogo, galera de Vitória, já tá acompanhando um programa maneiro falando sobre o jogo, sobre as notícias do Fluminense e depois com a transmissão da partida, tá? Vamos lá, cara, a gente abre falando aqui sobre essa... transmissão da partida, que eu sempre acabo dando aqui a informação, Sport TV e Premier, tá? Então hoje Sport TV e Premier transmitem o jogo. Vamos lá, eu sempre faço aqui no início um pouco sobre tabela. Só teve um jogo que foi uma antecipação da 5ª rodada do Flamengo e Portuguesa, que foi 1-1 no Raulino de Oliveira no último final de semana. Eles anteciparam por causa da Supercopa do Brasil. Então, qual que é o regulamento do Carioca? Nesse primeiro eu vou fazer um basicão. Assim. O regulamento do Carioca, ele é o seguinte, são 2 grupos de 6 times, sendo que um grupo enfrenta o outro. E é só isso, tá? Não tem mais aquela Taça Rio onde você enfrenta o seu próprio grupo. O que vai acontecer? Os 4 primeiros de cada grupo vão passar, são 8, vão passar para as quartas de final. Então, o primeiro do nosso grupo vai pegar o 4º do nosso grupo. Então, porque, né, não se enfrenta na Taça Guanabara, então a gente se enfrenta no mata-mata. O primeiro aqui do nosso grupo pega o 4º, depois vai pra semi, vai pra final, e é isso. Então, qual que é a situação? São só 6 jogos, gente, na tabela do Carioca. Então, esse tipo de jogo contra o Madureira, ele já importa muito. Porque com 6 rodadas, mesmo passando 4, são 2 clássicos, né? A gente só não tem garantido um clássico contra o Vasco. Se tem 2 clássicos, vamos imaginar que no pior... Eu sempre, quem acompanha aqui sabe, em 2026 eu não vou mudar, gente. Eu sempre trago aqui pra vocês o melhor e o pior cenário. Qual é o melhor cenário? A gente estreia ganhando, o time misto a gente ganha, e beleza, passamos em primeiro e tudo é festa. Agora, o pior cenário é que se a gente não passa, se a gente perde hoje pro Madureira com um time alternativo, e a gente não ganha os 2 clássicos, a gente vai chegar a 9 pontos, gente. Ainda dá, mas já fica no risco, entendeu? Sábado, por exemplo, tem Boa Vista em Macaxá, pode ser chato o jogo, então fica no risco. E quem não se classificar entre os 4 primeiros joga quadrangular do rebaixamento, você imagina a vergonha. Se a gente faz uma campanha como a gente fez nas 6 rodadas iniciais do ano passado, a gente teria 6 pontos. Ano passado a gente tinha 6 pontos na 6ª rodada. Então é evidente que o Fluminense precisa ir bem. E outra, e aí vem o crucial, é que dá para você se classificar com 2 pontos. Tá? Cálculo matemático básico. Se um grupo pega o outro, um grupo pode vencer todos os jogos e o outro perder todos os jogos. E aí quem fez 2 pontos já está em primeiro. Então qual que é o seu objetivo aqui na primeira rodada, fazendo cálculo de torcida, mas sem a brincadeira? Qual que é o seu objetivo? Torcer para que sempre o time do grupo B
vença seu jogo contra um time do Grupo A. Claro que você não vai torcer pro Flamengo ou pro Botafogo. Mas, por exemplo, Volta Redonda e Boa Vista. Pra gente, é melhor que o Boa Vista ganhe. Porque se o Volta Redonda pontuar, dificulta mais a nossa vida de ter uma posição mais acima. A mesma coisa, num jogo entre Sampaio Corrêa e Nova Iguaçu. Pra gente, melhor que o Nova Iguaçu vença o jogo. Por quê? Porque o Sampaio Corrêa está no nosso grupo. E os outros já envolvem os grandes. Mas, por exemplo, um jogo entre Vasco e Maricá é muito melhor pra gente que o Maricá vença. Então esse é o olhar que a gente tem que ter dentro do Campeonato Carioca. A gente já começa, Gabriel, já começa fazendo conta já, meu amigo. A gente faz conta aqui do primeiro ao último dia do ano. Esse é o padrão do nosso canal. Agora, a gente precisa falar também de sequência de jogos, tá? Isso porque, olha o tamanho da maratona que o Fluminense vai ter já de cara no ano de 2026. Se você está acompanhando esse pré-jogo, saiba que você só vai ter paz agora, tá? Pelo menos em relação ao Fluminense, você só vai ser liberto no dia 22 de março, tá? Olha aí só, esse é o calendário do Fluminense no início do ano, tá? A gente hoje tem Fluminense Madureira e aí vai, é quarta, sábado, quinta, domingo, quarta, domingo, quinta, sábado. Aí parece que tem um carnaval aqui, né? Mas na verdade esse jogo aqui que tem que ser no domingo, ele pode ser no domingo ou na quarta e aí já vem domingo, quarta, domingo, quinta, domingo, quarta, domingo. A gente vai ter uma semaninha livre aqui que é entre a semi e a final porque é pré-Libertadores, enfim, algumas datas ali que o Botafogo tá envolvido, mas a gente não tá. Então assim, gente, já é Brasileirão, né? Dia 28 é Brasileirão, daqui a 2 semaninhas. Então esse calendário no início do ano tá insano. A gente, claro, fica de olho para trazer todas as informações para vocês sobre calendário, etc. Mas no final das contas, meu amigo, o negócio é futebol. Fluminense Madureira hoje tem que ganhar. E para isso vem um time diferente, com caras novas e com caras velhas que a gente já não queria mais ver. Vamos lá. Deixa eu botar as escalações aí na tela. Vamos lá, tá? A provável escalação do Fluminense e a provável escalação do Madureira. Vou escalar rapidamente o Madureira, o treinador Felipe Surian, treinador que já treinou algumas vezes o Campeonato Carioca, treinou Portuguesa, já treinou Sampaio Corrêa, também Carioca, então é um treinador experiente ali em Campeonato Carioca. Goleiro Neguete, também já jogou na Portuguesa, inclusive. Celcinho, Marcão, Daniel e Rafael Lourenço. Arthur Santos, Fubá, Rodrigo Lindoso, aquele, tá? Rodrigo Lindoso, aquele. Inclusive ex-Fluminense também. E Juninho, Everton, Potiguar e Balotelli. Eu não tenho informação direito sobre o Madureira, é muito difícil de achar, tá? Achei essa escalação numa apuração publicada pela Super Rádio Tupi do Gabriel Andreso, que eu sei que é um cara que conhece bastante de futebol de times menores, né, no Rio de Janeiro, então provavelmente fez uma apuração ali para trazer um time titular mais lógico, mas eu confesso que eu não sei como se organiza, eu não tenho referência de outros jogos que o Madureira jogou, a partir da segunda rodada eu passo a ter, então não vou me ater muito a falar sobre o Madureira não. Vamos falar de Fluminense. Bem, alguns jogadores não se reapresentaram, né? Se reapresentaram no dia 8 e esse grupo que vai jogar se reapresentou a maior parte dele no dia 2, porque com a Copa do Brasil terminando no dia 14, a galera que estava jogando ali a Copa do Brasil, no geral, se reapresentou um pouquinho depois. Então o Fluminense vai com um time mexido, mesclando, como eu falei, jovens jogadores, com jogadores que tiveram pouca chance no ano passado e jogadores que foram contratados. Time tem Vitor Eudes no gol, Júlio Fidelis na lateral direita, olha aí, mais uma oportunidade para o garoto que até agora, quando recebeu, deu conta do recado, mas vai ser a primeira vez do Zubeldia o vendo. A zaga com o General, Igor Rabelo e James, e aí falando sério sobre o Igor Rabelo, ele finalmente vai ter chance, não teve qualquer chance com o Zubeldia, quando teve chance com o Renato, acabou sendo expulso bem injustamente. Até agora, eu posso criticar a contratação do Igor Rabelo sob a ótica da contratação. Sob a ótica do jogador em campo, eu ainda não tenho o que falar porque ele praticamente não jogou. Então praticamente não teve chance de errar e praticamente não teve chance de acertar. Não vou julgar ele, né, julgá-lo por um jogo contra o Madureira, né, vou falar um pouquinho depois disso. Mas, nem pro bem nem pro mal, mas a gente fica mais na ótica ali. James acabou de chegar do Mirassol. Como o Mirassol terminou antes, né, não jogou semifinal de Copa do Brasil, ele se reapresentou no dia 2, e tal qual o Guilherme Arana, que se reapresentou um pouquinho depois, por conta da transferência com o Galo, são dois jogadores que já solicitaram ali, principalmente o Guilherme Arana, para poder jogar já de início, tentar largar bem e ganhar pontos com o professor. Não deve ser o Zubeldia, quer dizer, não deve, né? Não será o Zubeldia na beira de campo, já eu falo disso.
Então, vamos ver, né? A Arana disputa a posição com o René, que ganhou muita moral no ano passado, e o Jamie chega com um status de titular, né? Vamos ver se reforça esse status, considerando que Ignacio e Freitas ainda estão fora. No meio de campo, Otávio e o Wallace Davi. O Wallace Davi e o Júlio Fidelis estão sem número na camisa, porque eu não sei se eles vão usar mesmo o número nesse ano, ou se vai alterar alguma coisa, porque são moleques, né, que acabaram de subir. Bem, aqui a gente tem duas... No meio de campo, na verdade, a gente tem duas situações, né? Porque ainda tem o Rubem Lescano. Que é a situação do Otávio e do Lescano. Jogadores com pouquíssima oportunidade no ano passado. No caso do Otávio teve uma lesão séria. No caso do Lescano teve uma falta de rendimento no geral mesmo. E o Wallace Davi, que é um cenário diferente. Que é um cenário do moleque tentando ganhar espaço. Quase foi envolvido na negociação com o Botafogo pelo Savarino. Vamos ver como é que vai ser agora em relação a ele em campo. No Carioca do ano passado, o Wallace Davi, para mim, rendeu abaixo, tá? Nas oportunidades, duas oportunidades que teve inicialmente. Vamos ver como é que vai ser. No ataque, aí é o mesmo perfil para os dois pontas, Santi Moreno e Riquelme, poucas oportunidades que tiveram. Um é garoto, o outro é contratação cara, vão ter que render, vão ter... E eu acho que os pontas são os pontas e os centroavantes são os mais beneficiados desse tipo de jogo. Porque o jogo deles pode ter um quê de individualidade e de individualismo e isso não precisar de tabela, não precisar de entrosamento. Claro, precisa de entrosamento também, mas não depender tanto disso. Vão ter que tentar ganhar pontos com o Zubeldia. E o John Kennedy, que é diferente dos outros dois, que teve muita oportunidade. E eu, de verdade, o Gabriel, de 14 de dezembro, quando estava eliminado pro Vasco, ele não imaginava que ele fosse chegar aqui e falar bem assim, tá bom, o John Kennedy está sendo escalado titular e está tirando espaço do Lelê. Ah, tá, Gabriel, mas isso é estreia de Carioca. Daqui a pouco vai se representar o grupo principal. Quem é o centroavante que está no grupo principal? Só o Everaldo. É desesperador, gente. Eu olho pra essa situação toda, claro, nunca vou torcer contra o Fluminense. Mas olho pra essa situação toda, eu fico preocupado se o John Kennedy fizer um gol. Fico preocupado do Everaldo. O Everaldo não tá no banco, né? Mas do Everaldo entrar num jogo agora, daqui a 2, 3 jogos, quando ele estrear, e ele fizer um gol. E a gente tentar meio que forçar esses caras de volta. Não dá. Mas enfim, deve ser o John Kennedy titular e provavelmente vai guardar gol. Porque aí entra naquela questão que eu falei sobre cobrança ou não cobrar e tal. Eu entendo que início de ano com um time completamente desfigurado, bem diferente, bem heterogêneo, ainda sem o treinador, né? O dia passou por uma cirurgia no coração, tendo um auxiliar na beira de campo. Eu entendo tudo isso. E claro, isso dificulta o rendimento dos jogadores. É claro que o Lescano vai ter muito mais dificuldade do que quando ele tiver 8, 10 jogos jogando ao lado do Riquelme. Isso é evidente. Agora, desempenho individual, de questões técnicas, de alguns desempenhos de combate, de leitura de jogo, isso dá pra ter. É isso que eu vou cobrar. O Fluminense precisa ganhar do Madureira? Precisa, é o objetivo principal. Mas alguns jogadores aí estão jogando a permanência no clube. O Lescano sabe que o Fluminense quer emprestá-la para o Cerro Porteño. Ele não quis. Pediu esses jogos, vai ter alguns jogos no início e sabe que se for mal não vai ter chance ao longo da temporada e é melhor para ele, para o Fluminense e para o Cerro Porteño que ele seja emprestado para lá. E aí pode ser o fim da linha dele de uma passagem que ele sonhou a vida inteira em jogar no futebol brasileiro. O Santi Moreno sabe o preço que foi pago nele, sabe da responsabilidade que ele chegou, querendo ou não, com um adesivo colado substituto do Arias. É o colombiano que vem para substituir. Ele sabe dessa responsabilidade, sabe que se não render de novo, a torcida vai cair em peso. Por quê? Porque o dinheiro caiu em dólar na conta do Portland Timbers de um grande valor. O John Kennedy, idem. O Riquelme sabe do peso que é carregar Xerém, a tatuagem de Xerém nas costas, e tá no Fluminense ainda. Vai precisar jogar bola. O Otávio, gente, o Otávio tem uma carreira muito, muito grande assim no futebol brasileiro. É um cara que vinha com muita moral do Atlético Mineiro, no geral, e aqui no Fluminense ele se tornou quarto, quinto reserva com louvor, com merecimento. Então, todo mundo aí tem a sua cobrança interna. Agora, a sua cobrança individual. E eu vou focar muito mais nisso do que necessariamente das associações, do time, etc., porque eu sei que isso acaba ficando muito mais remendado. Olha só, o jogo, ele não é simples, tá? E a prova disso são as odds na KTO. Fluminense tá pagando 1.7. É favorito pro jogo? É, mas não é aquele favoritaço absurdo, não. Até porque do outro lado tem um time que tá treinando há mais tempo e o Fluminense é um time desentrosado. O resultado final com ganho antecipado tá pagando 1.65 lá na KTO, tá? Interessante isso daqui, porque se o Fluminense fizer 2-0 e porventura dar um pipocado e tomar um empate, o teu ganho
tá garantido, tá bom? A aposta que eu fui foi a seguinte, eu vim aqui e botei mais de 1,5 gols do Fluminense, ou seja, Fluminense faz 2 gols no jogo, tá pagando 1,92, eu botei 10 reaisinho pra poder garantir, ou seja, o Fluminense faz pelo menos 2 gols na partida. Tá? Lá na KTO tem odds muito interessantes, lembrando que a KTO é uma casa de apostas, então é só para maiores de 18 anos, tá? Não é para você ir para lá gastar o dinheiro da tua conta de luz, você não vai ganhar dinheiro, você não vai ficar rico, você não vai apostar nada que você não pode perder, tá? É para botar lá uma grana que você pode perder, assim como eu fiz, 10 reais não vai me fazer falta, beleza? O link tá aqui na descrição para você fazer o seu cadastro, pra você jogar com responsabilidade. A arbitragem da partida vai ser de Alex Gomes Stefano, apitou vários jogos do Carioca do ano passado no Fluminense. Tá? Apitou a Fluminense Volta Redonda, o 1-0 lá, né, na segunda, né, na segunda rodada, o empate com Boa Vista no Maracanã por 1-1, o empate com o Flamengo na Taça Guanabara ali por 0-0, o empate com Volta Redonda no jogo de volta da semifinal também por 0-0. Não sei, não é um árbitro que eu morro de amores, mas está longe também de ser um árbitro muito ruim, acho que né, para quem está acostumado com Grazianes, Marcelo, Gelime Henrique, etc. O Alex Gomes Stefano não é dos piores, não. Então é isso. Como curiosidade, só para poder fechar aqui o vídeo, os pré-jogos do Carioca não serão tão grandes, né, quanto esse aqui. Esse aqui é mais por causa da abertura e da explicação do regulamento. Mas eu queria só ler as escalações dos últimos estreias de Carioca. Porque 2023 a gente estreia com o time titular. Fábio, Samuel Xavier, Manuel, Nino e Calegari na esquerda. André, Iago Felipe, Martinelli, Ganso, John Arias e Germancano. Esse é o time que estreia o Carioca de 2023. Time bom, time do ano do título da Libertadores. Aí 24 a gente estreia com um time alternativo. E aí, gente, vira meio desesperador. Vitor Eudes, que pega um pênalti no jogo. Alexandre Jesus, Antônio Carlos, Luan Freitas e Cris Silva. Alexandre Jesus e Cris Silva na lateral. Felipe Andrade, Gustavo Apes e Arthur, João Neto, Isaac e Lelê. Esse foi o time que foi titular contra o Volta Redonda. E aí, para fechar, no ano passado, Vitor Eudes, de novo ele. Na lateral direita, o Felipe Andrade, que antes volante, que era zagueiro e agora está de lateral direito. Manuel, Davi Schwindt e Rafael Monteiro. Thiago Henrique, o Wallace Davi e Isaac. Aí já era o outro Isaac, né, o que está no Shakhtar. Paulo Baia, Riquelme Felipe e João Neto. Então, repetindo a escalação do ano passado para esse, é Vitor Eudes, o Wallace Davi e Riquelme Felipe, que tenham um desempenho diferente do que tiveram no ano passado. O Vitor Eudes eu não lembro muito bem, esse jogo da estreia eu não fiz, né, eu estava em viagem. Os outros dois vão precisar jogar um pouquinho mais de bola esse ano para se garantir na titularidade e reforçarem um ponto que a gente vem falando há um bom tempo, que são jogadores muito bons de bola, mas precisam fazer isso no profissional. Vambora! A partir das 5 a gente tá ao vivo direto do Luso Brasileiro. Tamo junto, até a próxima, valeu!